No leste de Londres, nos anos 60, os gêmeos Cray são os príncipes gangsters da cidade e todos têm pavor deles. Ron é sanguinário e ilógico, enquanto Red é um lutador de rua. Uma manhã, Red sai de casa para levar chá para os policiais que o seguem. Ele zomba de Nipper por ficar sentado sem fazer nada, em vez de prender os verdadeiros criminosos. Então, Red vai para o seu carro e encontra seu amigo Ali, em vez de seu motorista, Frank. Ali explica que Frank não apareceu para trabalhar. Então Red decide ir ao apartamento dele para descobrir o que aconteceu. No caminho, Red conversa com todos os vizinhos que gostam do quanto ele se importa. Os policiais continuam a segui-lo e Nipper fica irritado porque os civis preferem falar com um gangster, mas não com a polícia. No apartamento, Red conhece a irmã de Frank, Frances, e flerta com ela até que sua mãe a manda entrar. Eventualmente, Frank sai e finalmente vai trabalhar. Durante a viagem, Red continua perguntando a Frank sobre Frances. Eventualmente, eles param perto de um beco onde Red e Albie escapam rapidamente. Nipper também para o carro da polícia e tenta segui-los, mas não importa o quão rápido ele corra, ele os perde de vista. Depois, Red e Ali visitam Ron, que está em um hospital psiquiátrico. Ele cumpriu 3 anos de prisão por lesão corporal grave, mas acabou sendo declarado insano. Ron lhes conta uma história sobre usar poderes mentais para forçar as pessoas a lhe darem sua comida e a dupla finge que é fascinante. Red está desesperado para tirar seu irmão de lá, então ele envia um de seus homens para ameaçar o psiquiatra responsável pela avaliação de Ron. O médico fica tão apavorado ao ouvir o nome de Red que diz ao Conselho de Liberdade Condicional que Ron está saudável agora e pode ser liberado. Depois que a papelada é concluída, o médico avisa reservadamente a Red que Ron é um psicopata e lhe dá um remédio que Ron deve tomar 2 vezes ao dia para evitar problemas. Algum tempo depois, Frances se arruma para um encontro com Red e ignora a desaprovação de sua mãe. Red a leva para a boate que ele possui, explicando que convida tanto celebridades quanto criminosos, porque seus clientes adoram a mistura. O encontro é interrompido quando os homens de Red o levam para outra mesa, porque há algo importante que precisa de sua atenção. Acontece que Jack tem roubado parte do dinheiro que recebe da venda de substâncias ilegais como parte da operação The Red. Para a surpresa de Jack, Red o perdoa, desde que ele traga o dinheiro de volta amanhã e prometa não roubar novamente. Red até lhe dá um cigarro, apenas para em seguida bater em Jack e ameaçar matá-lo se ele fizer algo estúpido novamente. Então Red volta para o encontro e tenta se conectar com Frances. Ela pergunta se ele gosta de ser um gangster, e ele finge que não é. Em vez disso, diz que é apenas o dono de uma boate. Ele faz um discurso engraçado sobre o estado do mundo, e Frances o beija. Algumas semanas depois, Red leva Frances para a floresta para apresentá-la a Ron, que está morando em um trailer. Frances percebe outro cara saindo do trailer, então Ron explica que gosta de homens. Na verdade, ele compartilha informações demais sobre seus gostos no quarto. Ele também menciona que ele e Red em breve dominarão a cidade inteira. Os gêmeos Cray têm uma rivalidade com a gangue da tortura do sul de Londres. Os líderes são os irmãos Charlie e Ed Richardson. Eles penduram as vítimas pelos pés e as torturam dolorosamente até que lhes deem as informações que desejam. Hoje eles estão muito zangados porque encontraram um dos homens de Red operando do lado deles do rio. Então eles enviam um carro para atropelar Red como um aviso. Em vingança, Red envia um carro ainda maior para colidir com o restaurante onde os Richardson estão almoçando. Cansados dessa briga, os Richardson enviam George para visitar os Cray e convidá-los para um terreno neutro para que possam resolver as coisas. George insulta Ron e faz com que ele saque sua arma, então Red o manda embora. 1 hora depois, os gêmeos vão para a reunião em um pub, apenas para serem cercados pela gangue rival, já que tudo não passava de uma armadilha. Ron começa a esbravejar com as mãos nos bolsos da jaqueta, fingindo ter armas enquanto pede um tiroteio. Os inimigos ficam apavorados com o rosto louco de Ron e as armas, então o deixam sair. Durante tudo isso, Red apenas continua servindo um copo de cerveja. Depois que seu irmão se vai, ele começa a insultar os gangsters e revela que trouxe soqueiras. Ao mesmo tempo, Ron volta com 2 martelos e atinge um oponente nas costas. Uma briga começa e, embora a gangue da tortura tenha mais lutadores, os Cray são selvagens absolutos. Eles espancam todos os homens sem piedade e Ron até morde o rosto de alguém. Os gêmeos vencem a batalha facilmente e, enquanto Ron continua batendo nos homens inconscientes, Red bebe sua cerveja. No dia da final da Copa do Mundo, os policiais encontram Charlie no esconderijo da gangue e o prendem. Ele é sentenciado a 25 anos por fraude, extorsão e agressão. Agora não há mais ninguém para impedir os Cray de dominar Londres. Eles contratam um advogado chamado Leslie, que os ajuda a estabelecer operações comerciais legítimas para
para encobrir as ilegais. Leslie usa intimidação através de palavras e da lei para convencer o dono do cassino local a vendê-lo para os gêmeos. Red gosta de Leslie e o considera útil, mas Ron não confia nele. Ele não gosta de como Leslie resolve as coisas negociando como um homem de negócios, porque ele acha que isso é ser um golpista sorrateiro, quando um gangster deveria ser direto e bruto. Ron também odeia como Leslie continua dizendo nós, como se ele fosse parte dos Cray. Um dia, Leslie informa aos gêmeos que a máfia americana quer fazer negócios com eles. Ron não está interessado em trabalhar com eles, mas Red faz Leslie marcar uma reunião. A situação é tensa e Red não se impressiona a princípio. No entanto, os americanos trouxeram uma mala cheia de dinheiro e outra cheia de títulos ao portador. Os americanos estão pedindo um acordo de negócios e que os lucros sejam divididos em 40 para 60. No entanto, Red pede 50 a 50. Sua oferta é aceita e eles fazem um brinde para comemorar. Ron acidentalmente começa a falar sobre sua vida privada novamente, mas os americanos riem, chamando-o de corajoso por admitir essas coisas. Com o passar dos dias, o sucesso do cassino continua a crescer e estabelece a fachada de Red como um empresário legítimo, enquanto ele ainda faz negócios sujos a portas fechadas. Assim como seu pub, o cassino está cheio de celebridades e criminosos para atrair o público curioso e descolado. Red continua a namorar Frances e Ron continua sendo excêntrico a ponto de levar um burro para o cassino. O remédio o mantém calmo, mas não o curou de verdade. O final do ano se aproxima e Red tem que voltar para a prisão para terminar de cumprir uma sentença que estava em apelação. Assim que Red entra na prisão, os guardas o espancam brutalmente antes de levá-lo para sua cela. Todos os outros prisioneiros o veem e gritam palavras de encorajamento. No entanto, Red está com uma dor terrível e quando chega à sua cela, implora por misericórdia. Um policial lhe traz água e Red revela que estava atuando ao roubar suas algemas. Depois de algemar o guarda nas grades, Red pega seu cacetete e bate nele enquanto os outros prisioneiros o aclamam. Alguns dias depois, Ron diz a Frances que viu Red e que ele mandou lembranças, mas não quer que ela o visite. Depois, Ron se encontra com Leslie e continua pedindo dinheiro para algumas ideias ridículas. Parece que desde que seu irmão foi para a cadeia, Ron tem lentamente perdido o controle. Ele e Leslie têm a mesma discussão todos os dias. E, eventualmente, Ron explode, jogando os papéis de Leslie da mesa. Ele está cansado de ser um homem de negócios. Ele só quer ser um gangster que pega o dinheiro que precisa quando bem entende. Um Leslie cansado promete tentar algo com o banco, mas também lembra a Ron que não tem medo dele. Enquanto isso, Frances vai visitar Red, que não gosta que ela tenha ignorado sua mensagem, porque ele não quer que ela o veja assim. Frances quer denunciar os guardas que o estão agredindo. Então, Red tem que explicar a ela como o sistema corrupto funciona. Ela gostaria que ele deixasse a vida do crime para trás, mas ele diz que não é tão simples. Na boate, Ron interrompe uma apresentação tocando mal um instrumento. Em seguida, ele assume o microfone para zombar de seus clientes ricos por suas vidas luxuosas, contando piadas obscenas no processo. Ninguém ri, exceto seu assistente, Ted, e Leslie se preocupa com as possíveis consequências. Eventualmente, Red é libertado e imediatamente visita Frances. Ele escala até a janela dela e lhe dá um anel enquanto a pede em casamento. Frances só aceitará se ele prometer andar na linha, e Red jura fazê-lo por sua honra. Depois, o casal vai para a boate e Red fica chocado ao encontrá-la quase vazia. Leslie lhe diz que Ron arruinou as coisas e que o lugar vai falir na próxima semana quando a conta de impostos chegar. Um Red furioso começa a gritar com Ron e uma discussão se inicia. Quando Frances tenta defender Red, Ron a insulta também. Red finalmente explode e joga seu irmão sobre uma mesa. Os gêmeos começam a lutar, ferindo-se brutalmente com qualquer objeto que encontram e até mesmo tirando sangue. Ron teve muita prática na prisão e consegue dominar Red, deixando-o sangrando no chão. Frances fica enojada com toda essa violência e sai da boate. Um Ron chorando puxa Red para um abraço, explicando como às vezes ele não se sente como ele mesmo. No dia seguinte, Red vai atrás de Frances e a convence a lhe dar outra chance. Enquanto isso, Nipper começou a seguir Ron em vez de Red e tira muitas fotos. No entanto, Ron começa a fazer amizade com vários membros do parlamento e os convida para seu apartamento, onde dá festas com rapazes contratados para agradar os velhos políticos. A polícia não pode prendê-lo sem envolver pessoas importantes também. Então, os superiores acobertam tudo e Ron continua seguro. Red mostra a Frances uma boate no West End que ele quer comprar para parecer um empresário sério novamente. O proprietário concorda em vender 50% da boate e Red sabe que pode conseguir o resto mais tarde. Ron tem medo de perder seu relacionamento com Red, então ele envia Ted para intimidar o dono da boate para tentar impedir o acordo. Ted começa a
a quebrar coisas no bar, então o proprietário cancela o acordo, mas também chama a polícia. Ambos os gêmeos são então acusados de extorsão, e quando Frances visita Red na prisão, ela faz um grande anúncio. Ela só se casará com ele se ele for considerado inocente. Alguns dias depois, uma foto de Ron com um político acaba no jornal e o governo se apressa para abafar tudo. Isso inclui tirar os gêmeos da cadeia e conseguir um veredito de inocência. Red acaba comprando a boate inteira com desconto naquela mesma noite. Quando Nipper entra na boate para investigar, Red zomba dele, apontando que, tecnicamente, Nipper trabalha para ele porque está sob as ordens de seus amigos políticos. Os gêmeos tiram uma foto com Nipper e a enviam para o capitão da polícia, que ordena que Nipper pare de investigar os Cray. Algum tempo depois, Red e Frances finalmente se casam. A mãe dela ainda desaprova e veste preto como se fosse um funeral. Antes do casamento, ela tenta convencer a filha a desistir, mas Frances a ignora. Ron percebe que a mãe de Frances não canta durante a cerimônia e chama a atenção dela na frente de todos. Embora Red tenha prometido andar na linha, isso não dura muito. 2 semanas após o casamento, ele já está fazendo negócios sujos novamente. Isso o mantém muito tempo longe de casa e Frances está cansada de dormir sozinha. Ela percebe que, afinal, seu marido realmente gosta de ser um gangster. Frances tenta se aproximar de Ron e seus pais, mas eles criticam tudo o que ela faz porque não a acham boa o suficiente para Red. Para piorar as coisas, Nipper começou a segui-la. Para lidar com tudo isso, Frances começa a tomar remédios em excesso e se torna viciada. Quando Jack comete outro erro, Red se diverte ao espancá-lo. Ele também compra um carro para Frances para mantê-la feliz, mas ainda assim a recusa quando ela pede para passarem um tempo juntos. À tarde no pub, Leslie diz a Red que ele precisa começar a pensar em seu futuro com a família e talvez se tornar honesto de verdade. Ron fica furioso ao ouvir isso e acerta Leslie com uma garrafa, até mesmo jogando alguns copos enquanto os homens levam o advogado para o hospital. Red começa a gritar com seu irmão e percebe que ele não tem tomado seu remédio, o que explica por que ele tem estado mais instável ultimamente. Algum tempo depois, o gangster americano fala com Red em particular para pedir que ele faça algo a respeito de Ron. É perigoso para ele aparecer em público com políticos, e ele se tornou uma bomba relógio. No entanto, Red se recusa a decepcionar seu irmão. Quando chega em casa, ele nem diz oi para Frances. Enquanto isso, George está tentando trabalhar por conta própria depois que a gangue da tortura se desfez. Ele entra no território dos Cray e espanca o dono de um armazém importante. No dia seguinte, o homem pede proteção a Ron. Então, Ron começa a reclamar sobre pessoas que são péssimas em seus trabalhos e concorda em matar George se o dono do armazém lhe pagar bem. Naquela noite, Ron entra em um pub e atira na cabeça de George bem na frente de todo mundo. Mais tarde, em casa, Red tenta gritar com Ron pelo que ele fez, mas não pode porque a mãe deles pode ouvir. Ele ordena silenciosamente que Ted se livre das roupas e da arma que Ron usou no pub. Ele também pede a Albie que procure todas as testemunhas para descobrir se foram à polícia. Antes de sair, Red deixa o frasco de remédio e tenta lembrar Ron de tomá-lo. No dia seguinte, Frances pede a Red que deixe Ron ir para a cadeia, mas Red se recusa e fica desapontado ao perceber que Frances é uma viciada. Agora, na Scotland Yard, Nipper recebe permissão para abrir uma investigação oficial sobre os Cray, usando o assassinato de George como base. Ron é chamado para um reconhecimento policial, mas nenhuma das testemunhas o identifica porque estão com muito medo da gangue. Frances fica mais frustrada a cada dia porque a gangue começa a frequentar sua casa e as pessoas na rua não querem falar com ela enquanto ela está com Red. Ele até confirma que ameaçou as testemunhas para evitar problemas. Uma tarde começa a chover e Frances corre para fora para tentar fechar seu carro, mas está com dificuldades. Em vez de ajudá-la, Red zomba dela porque ela só tem o carro graças às atividades ilegais dele. Ele balança o carro e a insulta. Então Frances lhe dá um tapa e volta para dentro. Um Red furioso a segue e a joga pelo quarto antes de abusar dela e espancá-la. No dia seguinte, Frances finalmente vai embora para sempre. Ron a encontra na saída e a ajuda com as malas enquanto conversa sobre a situação. Ele fica feliz em vê-la partir, mas ao mesmo tempo não aprova que seu irmão tenha batido nela, porque não foi assim que seus pais os criaram. Frances beija sua bochecha em agradecimento e Ron diz que sempre gostou dela. Algumas semanas depois, Red tenta visitar Frances, mas Frank não quer deixá-lo entrar. Uma discussão começa. Então Frances os interrompe e concorda em ouvir Red. Ele implora para que ela volte e jura que mudou. No entanto, Frances não acredita nele e volta para a casa de sua família. Depois, Frances percebe que nunca escapará deste inferno e toma remédios suficientes para tirar a própria vida. Frank encontra o corpo e liga para Red, que volta para dar seu último adeus e colocar a aliança de casamento de volta em seu dedo. Durante o funeral, a mãe de Frances culpa Red pela morte de sua filha. Uma noite
noite na boate, Ron contrata Jack para matar Leslie. Jack vai à casa do advogado, mas quando Leslie abre a porta, ele não atira rápido o suficiente. Leslie começa a lutar com ele pela arma, e na briga, leva um tiro na perna. Jack aproveita a oportunidade para correr e Leslie abre fogo, mas Jack já foi embora em seu carro. Pela manhã, Nipper visita Leslie no hospital e o faz falar, prometendo proteger sua família. Algumas horas depois, Red descobre por seus espiões que Leslie contou tudo a Nipper e até lhe entregou documentos. Todas as pessoas que viram George morrer receberam proteção a testemunhas, então elas também concordaram em falar. Naquela noite, Ron dá uma festa em sua casa e Red comparece porque está com sede de vingança. Assim que Jack chega, Red começa a gritar com ele por arruinar seus negócios. Jack pede ajuda a Ron, mas Ron não o protege. Então Jack insulta Red pelo que aconteceu com Francis. Red então saca uma arma e tenta atirar na cabeça dele, mas não tem balas. Quando Jack tenta fugir, Red pega uma faca e o esfaqueia violentamente várias vezes até ele morrer na frente de todos os convidados. Ron pergunta a Red por que ele fez isso e Red explica que matou Jack porque não pode matar seu próprio irmão, não importa o quanto queira. Depois de colocar a faca no bolso de Ron, Red vai embora. Ali, o segue para fora para repreendê-lo por suas ações, mas Red apenas lhe dá um soco e vai embora. Graças a todas as testemunhas na festa, a polícia finalmente tem evidências suficientes para prender os gêmeos e ignorar sua influência com o parlamento. Isso é baseado na história real dos gêmeos Cray. Red passou 33 anos na prisão e foi libertado por motivos de compaixão 2 semanas antes de sua morte em 2000. Ele morreu de câncer aos 66 anos. Ron foi declarado insano e enviado para um hospital psiquiátrico novamente, onde morreu aos 61 anos de um ataque cardíaco em 1995. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho, dar like e deixar seu comentário. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo resumo.